após a publicação de uma entrevista no ICL Notícias com denúncias contra o senador Ciro Nogueira, do PP, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, Mauro Capucci Matosinho, piloto da aeronave de 38 anos, publicou nesta quinta-feira uma mensagem na rede social Instagram relatando estar se sentindo muito medo. Pois é, vamos falar sobre isso agora no Plantão do Meteoro. Compreensível, né? Porque as informações são pesadas e quem vai trazer informações aqui sobre o caso como um todo é o Pedro Zambarda, que está com o @ ali Drops de Jogos para você seguir e se inscrever no canal do Pedro. Também o @lu.junior se você quiser me seguir. Vamos lá, Pedro. Num outro corte a gente deu todo o contexto do que foi trazido, né, pela testemunha ali, mas acho que é importante a gente trazer um contexto rápido novamente aqui para quem só viu esse corte. Pois é, Lúcio, o piloto, né, o Matosinho, ele fez uma denúncia grave envolvendo o Rueda, que é o presidente do União Brasil, e uma série de compras de aviões envolvendo a TAP, que é uma empresa aí associada com duas figuras foragidas que são conectadas aí supostamente com o primeiro comando da capital, o PCC. Então a gente tiver aí um entrelaçamento, né, do possível crime de lavagem de dinheiro, crime organizado e o meio político, sobretudo legendas do Centrão. Além do próprio... Pode falar. Eu falei o termo errado, eu falei testemunha, mas é denunciante o termo. O denunciante, exatamente. Perdão. O denunciante, que é o Matosinho. O ICL, além da reportagem, eles fizeram um perfil do Matosinho, que eu acho que é legal a gente contar a história completa dele e sobre esse apelo que ele fez através do Instagram. Fazer a coisa certa é o desafio que eu decidi aceitar, diz o piloto que fez denúncias ao ICL Notícias. O piloto publicou nesta quinta uma mensagem na rede social Instagram relatando estar se sentindo muito medo. Ele era a fonte anônima do ICL no caso do Ciro Nogueira. O piloto trabalhou de novembro de 2023 até o começo deste mês na empresa Táxi Aéreo Piracicaba, conhecida como a sigla TEP. Ele começou atuando como piloto de voos do Primo e depois passou a atender Beto Louco. Os dois são apontados pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Federal como chefes de um esquema criminoso, supostamente do PCC, que envolve a gestão de fundos de investimento da Faria Lima para lavagem de dinheiro do crime organizado e fraudes fiscais bilionárias no setor de combustíveis. Essas duas pessoas estão foragidas. O piloto conta ao ICL Notícias que realizou pelo menos 30 viagens com dois suspeitos, desde que começou a trabalhar em novembro de 23 para Táxi Aéreo Piracicaba. O ICL, o piloto reafirmou ter transportado em voo uma sacola de papelão que aparentava conter dinheiro vivo, na mesma data em que o Beto Louco mencionou a outros passageiros que teriam um encontro com o senador Ciro, que supõe-se que seja o Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Mauro Matosinho, que transportava regularmente a dupla, que liderava um mega esquema de lavagem de dinheiro que atendia ao PCC, afirmou em depoimento à Polícia Federal que Antônio Rueda está entre os verdadeiros donos de 4 dos 10 jatos executivos operados pela empresa de táxi aéreo. Nessa quinta, após a publicação das denúncias, Mauro afirmou que sente muito medo e que se a pauta for por aquela tão abstrata coisa certa a se fazer, aquela coisa sem cara, sem cheiro, que de longe parece nos impelir a agir como cidadãos melhores. Ele fez um post aqui grande no Instagram, que eu vou ler para vocês na íntegra. Queridos amigos e todos vocês que estão aqui e por gostarem de mim. Escreva essa legenda inusitada, sentindo muito medo, acima de todas as contradições, me pauto por aquela abstrata coisa certa a se fazer, aquela coisa sem cara, sem cheiro, que de longe parece nos impelir a agir como pessoas e cidadãos melhores. Hoje, essa tal coisa certa se apresenta no meu colo, ao alcance dos meus dedos, tão assustadoramente perto que consigo por um momento sentir o seu cheiro, olhar nos seus olhos e vê-la exatamente como é. E ela é tão espinhosa a ponto de me fazer duvidar da minha capacidade de aceitá-la como se apresentou. Para além das metáforas, escrevo para dizer que preciso de vocês. Fazer a coisa certa, mesmo tremendo as pernas, é o desafio que eu decidi aceitar, mas a coragem de um cara tão comum não é suficiente para a tarefa que eu assumi. A coragem que preciso não cabe em um indivíduo e por isso eu peço a vocês que segurem a minha mão, cuidem de mim, olhem por mim, não por serem meus amigos, não por gostarem de mim, mas por ser a coisa certa a se fazer. Esse é o depoimento do Matosinho,
que está aqui com a gente, o Mauro Capucci, que está aqui com a gente no chat do Meteoro. E aí eu tenho trechos aqui separados da entrevista dele no ICL que eu acho que é importante a gente reproduzir. Vamos lá. O Antônio Rueda é uma pessoa que já fazia negócios com a Táxi Aéreo Piracicaba desde quando eu cheguei lá como funcionário, aproximadamente 2 anos atrás. Ele já era um nome que circulava como um sócio em uma aeronave de pequeno porte, uma aeronave até das mais modestas. Sempre que a gente fala em sócio, uma das pessoas que aportou dinheiro para a aquisição de uma aeronave. Inclusive, é muito comum que se crie uma empresa que não seja diretamente ligada ao nome de uma pessoa que não queira ter o seu nome atrelado àquela aeronave, o que é comum na aviação executiva, porque são pessoas que sempre prezam por privacidade. Então havia constantes conversas nos corredores da empresa, nos escritórios, a respeito daquela aeronave do Rueda, que em geral se referiam como aeronave do Ruedinha, como um assunto da empresa. Precisa contratar piloto, precisa mandar para treinamento, precisa providenciar uma garagem, enfim, coisas relacionadas à operação de uma aeronave. Nos últimos 6 meses, houve a aquisição de uma série de aeronaves a serem agregadas na frota da Táxi Aéreo Piracicaba. O meu chefe direto dizia... São as naves que eu mostrei no outro corte, tá, gente? O ICL organizou ali as especificações técnicas. São aeronaves caras. A gente está falando de 13 milhões de reais. Tem a conversão ali em dólares, que são milhões de dólares também. Até 23, 24 milhões de reais. Aviões particulares. Vai chegar um Gulfstream G200, um modelo de aeronave. Então havia um estímulo aos pilotos de que aquilo seria bacana para a empresa, bacana para a progressão de carreira de todo mundo. Essa aeronave G200, ela era celebrada pelos funcionários. A movimentação que me pareceu muito estranha foi a chegada de 4 aeronaves e não apenas aquele G200. Foi descrita a compra de uma aeronave Gulfstream de série 500, uma aeronave que cruza o Atlântico, que não precisa fazer escala para ir para os Estados Unidos ou para a Europa. A Lamborghini das aeronaves a jato. Essa aeronave, ela estaria sendo testada pelo Ruedinha no momento de um voo de experiência, no qual ele foi para a Grécia, e isso se deu no mês passado. A aquisição estava sendo feita no momento em que essa operação da polícia acontece, mas ela estava no processo de ser adquirida quando eu me desliguei da empresa. A gente está falando de 5 aeronaves. A primeira, mais ou menos quantos milhões de dólares? A primeira, o jato mais leve, por volta de 3 milhões de dólares. A outra? Que foi já um jato que é considerado um jato mid-size, de categoria mid-size. Uma aeronave de uns 8 ou 9 milhões de dólares. A terceira? Foi um Citation Excel, um jato de 5 ou 6 milhões de dólares. A quarta? Um Citation Jet, CJ, por volta de 4 milhões de dólares. E a quinta, que você não sabe se de fato a compra foi efetivada? Foi uma aeronave Gulfstream de série 500, que é aeronaves que vão partir de 10 milhões de dólares. E isso foi justificado como sendo um grupo muito forte, cabeçado pelo Rueda, que vinha com muito dinheiro que precisava gastar. Há um projeto, que eu não sei se foi concretizado ou não, da aquisição de um hangar no Aeroporto Internacional de Brasília. Um hangar para a Táxi Aéreo Piracicaba. Exatamente. A Táxi Aéreo Piracicaba é baseada no Campo de Marte, no momento. Perfeito. E a intenção seria criar uma nova base em Brasília. Para quem não conhece, Campo de Marte, Zona Norte de São Paulo, eu acredito que o Lúcio deva conhecer, porque é perto do IMB, Centro de Convenções. Só para dar o outro lado também, contamos aqui a história do Capucci, do Matosinho aqui com a gente, e dando o outro lado, o Rueda diz que as acusações são falsas, nega ter comprado as aeronaves, e no caso o Ciro Nogueira nega ter tido um encontro com as figuras ligadas ao primeiro comando da capital. E essa apuração não está sendo feita só pelo ICL, é ICL, o UOL, e o próprio Metrópolis também deu uma informação antecipada antes desses dois sites. Lúcio Júnior, que história, hein? E o personagem ainda está no nosso chat. Hoje é um dia... Exatamente, o Mauro está aqui no nosso chat, ele inclusive trouxe, né, que é importante de fato ter olhos, né, para essa informação, ter olhos para esse caso, até pela segurança dele mesmo. Né? Perguntado ali nos comentários desse post no Instagram que o Pedro mostrou, o pessoal perguntou se você está bem, como é que você está, ele disse que está num local seguro, então é isso que a gente espera de fato,
que esteja num local seguro, que a família do Mauro também esteja bem, né? Porque, de fato, é uma denúncia importante que o ICL e o UOL trouxeram aí, a gente está repercutindo, né? E vamos esperar que a polícia faça o seu trabalho agora, né? Que é, de fato, de investigar. E tá aí o Mauro Capucci mandando mensagem para a gente. Obrigado, querido. Obrigado pela informação. Obrigado por estar participando aí. E a gente espera que a polícia faça a investigação que tem que ser feita e também coloque a proteção aí para o Mauro e, enfim, para todas as pessoas envolvidas no caso, se for essa a questão. É importante, Pedro, é importante que a polícia desenvolva um trabalho muito sério sobre isso. Sim. E eu acho também, Lúcio, uma coisa assim, a gente tem que ter um pouco aí, eu digo, claro que evidentemente tudo que o Mauro está dizendo para o ICL, o que ele disse para a Polícia Federal precisa ser apurado, mas que a gente se inspire um pouco na coragem que ele teve para falar um pouco. E hoje eu selecionei 3 das 5 pautas que eu estou trazendo hoje tratam sobre crime organizado. Eu acho que nós jornalistas, a gente precisa começar a cobrir esse assunto, nós jornalistas de esquerda, porque isso normalmente é uma pauta que fica na mão da direita e da extrema-direita, e aí os caras se sentem donos da pauta da segurança pública, e sendo que tem políticos que podem ter ligações diretas com esses grupos criminosos. Então, antes deles falarem assim que nós somos ligados às Farc, a grupos armados, não, eu não tenho nenhuma ligação com o crime. Então, não venham fazer essas acusações, não. E a gente tem que começar a cobrir esse assunto seriamente, porque isso faz bem para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira está doente com essas facções, esse crime organizado. É uma coisa que corrompe muito mais a sociedade do que muitos escândalos espetacularizados e que muitos colegas não conseguem cobrir, inclusive porque correm risco de vida. Só falar das milícias no Rio de Janeiro, por exemplo, assassinato do Tim Lopes, assassinato de muitos profissionais, que pessoal, assim como o Mauro coloca a cara a tapa, eu tô botando minha cara a tapa aqui falando isso aqui. Se eu pensasse em segurança, eu não tava falando isso aqui, não. Tava falando de fofoca do condomínio do Bolsonaro, que eu também falei hoje. Bom, a gente fica por aqui, desejando aí que, de fato, a justiça seja feita e que a investigação continue. Grande abraço. Até a próxima.